Idô, muito obrigado por estar aqui. Em primeiro lugar, eu queria que você se apresentasse. Muitas pessoas que não estão assistindo não sabem quem você é. Se você pudesse contar quem é você. Eu vou usar a minha português ferrujada, mas eu vou falar algumas palavras. Eu nasci em Israel, me criei lá. Assim, o mundo físico começou para mim bem cedo, com 6, 7 anos de idade. Eu entrei nas artes marciais chinesas no começo. Para a gente depois chega também o exército, o serviço militar, com 18 anos de idade. Aí comecei a mudar de disciplina a prática física. E com o tempo comecei a entender que essas práticas, mudar sempre e aprender novas técnicas, não é o coração da prática. Comecei a procurar um método mais aberto, um jeito de olhar no estado de ser, na prática, no corpo, desenvolvendo uma prática humana também. Aprendi muito aqui no Brasil, passei um tempo no Brasil também, sempre viajando, chegando, aprendendo. Aprendi muito dentro do mundo da capoeira, do mundo do ritmo, outras práticas afro-brasileiras. E no final acabei a procurar um jeito de praticar o corpo, movimentação aberto, e estava procurando um professor. Não consegui achar essa pessoa exatamente. Existem algumas coisas, sempre aprendia outra disciplina, outras técnicas, mas eu queria uma coisa, os princípios. Sim. Os fundamentos do movimento. No final acabei a tentar virar nessa pessoa, porque não podia achar. E depois de um tempo eu entendi que, para falar a verdade, é impossível. E com esse entendimento eu fiquei. Eu acho que é bom até correr atrás de uma coisa impossível. É bom para a nossa vida. Eu sei que eu nunca vou aperfeiçoar esse tipo de ensino, esse tipo de prática, mas eu estou recebendo muito dentro desse tipo de treinamento, desse tipo de jeito de ser. Muitas pessoas te consideram um dos grandes mestres do nosso tempo, na sua área de movimento físico. E como você se define? Como você diria que é o seu trabalho? O que você faz? Primeiramente, eu não sou mestre de nada, né? Não cheguei a esse nível, não estou sentindo assim, nunca senti como um mestre. Sempre senti um aluno, e nem um aluno bom, talentoso. Eu tinha outros praticantes melhores do que eu sempre. Eu tinha muita dificuldade dentro da prática e desenvolvi métodos de processos e métodos e ferramentas para resolver esses problemas. Aí eu acho que eu me virei num professor bom. Como praticante, eu não acho que eu sou muito bom não, e mestre, essa palavra eu não gosto. Como eu defino? Eu defino a prática do movimento, é uma prática humana mesmo, muito aberta. É um jeito de olhar no nosso estado de ser físico, no lado físico. Isso é uma coisa. O outro é movimento com um tema maior do que tema física. Movimento de pensamento, movimento de energia. Isso que eu estou correndo atrás. É uma coisa muito aberta, muito difícil a entender. Às vezes pegamos algumas ferramentas do mundo de outros mundos, outros universos, como o universo da terapia, ou o universo da yoga, uma prática de fitness, ou prática dos esportes profissionais, mas não estamos correndo atrás do resultado dessas ferramentas. Estamos mais interessados pelo o conteúdo lá dentro. Beber a água e não confundir o copo com a água dentro. E isso traz muito prazer e também te deixa sempre como aluno iniciante, até os seus últimos dias. Sim. Eu estou botando a corda branca, né, toda semana. É um jeito de estar, de olhar no mundo muito diferente. Os japoneses se chama de Shoshin, o beginner mindset. É o jeito de pensar como um iniciante, sempre mantendo isso. Sempre aberto para aprender. Aberto para aprender, entendendo o que você sabe é muito menos
o que você não descobriu ainda. Como o ser humano, o mundo inteiro e você como individual. Sempre tem mais a descobrir do que a gente sabe. Então, por que a gente está botando tanto foco sobre o que a gente sabe, o que a gente pensa que é? Te faz bem. Te faz crescer cada vez mais, sempre. E eu te ouço falar muito sobre a cultura do movimento e o desenvolvimento dos atributos, né? Um treino que normalmente é encarado como desenvolvimento de força ou condicionamento, dentro da cultura do movimento, ele é encarado como uma forma do indivíduo crescer, evoluir, estudar suas fraquezas, trabalhar aquilo, dentre outras coisas. E aí você falou de alguns atributos, como o foco, como o amor, coisas que não se fala em atividade física. Você podia falar um pouco mais sobre isso? A gente desenvolveu uma prática, um foco sobre alguns assuntos. Aí foi pesquisar esses assuntos e se aprofundou muito nessas ideias, como força, trabalho de sistemas energéticos, alimentação, mas ainda não botamos muito foco em várias outras ideias. Por exemplo, em vários esportes, treinar o foco, treinar o jeito de usar os olhos, visão, treinar o ritmo, treinar atenção, treinar elasticidade. Não é mobilidade, nem a força. Existe tanto que a gente pode desenvolver, que cai dentro desse mundo da adaptação, mas a maioria das pessoas ficam naquele conhecido. Eu tento abrir mais tipos de praticar, geralmente. Você tornou-se bem conhecido mundialmente nos últimos anos por ter treinado pessoas famosas em diferentes modalidades, complementando aquilo que é a especialidade delas. E você é uma referência de pessoas praticantes de várias artes do movimento em busca do próximo nível. Mas provavelmente a maioria das pessoas que está aqui assistindo movimenta-se muito pouco além do mínimo, né? E essas pessoas, como foi o meu caso, eu comecei a movimentar meu corpo há muito pouco tempo, não tive a chance de começar tão cedo quanto você. Essas pessoas têm muita dificuldade de dar o primeiro passo, porque o primeiro passo é desconfortável, ele é desconfortável para um corpo despreparado, ele é desconfortável para o cérebro que não tem ainda as conexões que facilitam o movimento. E muitas dessas pessoas não têm a dimensão do que elas têm a ganhar fazendo esse movimento, entrando em contato com esse desconforto. Eu gostaria de ouvir você falar sobre isso, o que a pessoa tem a ganhar. Vamos fazer um pouco, vamos organizar essas ideias primeiramente. Pelo começo, estamos em movimento. Movimentação acontece agora, no nível do celular até movimentação de eletricidade dentro do corpo, respiro, tudo está em movimento. Menos movimento, se vamos puxar essa ideia até o fim, morte. Não está em movimento, morreu. Então, mais movimento, mais vida. Mais metabolismo, mais vida. Mais oportunidade de se adaptar, de se criar. Até chega a um nível que, de novo, é perigoso. Já passou, né, um U-shape curve, inverted U-shape curve. Agora, o que tem a ganhar, para falar a verdade, não é ganhar ou perder. Você não tem a chance de escolher. A gente está nessa realidade dentro de um corpo, vivendo. Isso é o estado agora, pelo momento. Então, se você quer movimentar ou não, isso não importa. Você vai se mover. O importa é como que você faz. O entendimento. E isso começa com educação. As pessoas têm que educar, saber se educar, descobrir como viver dentro dessa realidade, como trabalhar, como usar esse corpo. Como uma criança, você já faz algumas pesquisas
muitos fundas, porque ainda não chegou a língua, ainda não chegou à escola. Então está pesquisando muito todas as horas de dia. Quando você acorda, você está em busca, pesquisando movimentação. Aí para e a gente entra nessa época mais cerebral, mental, né? E às vezes a gente cai nessa ilusão que nosso é um mente com corpo, mas para falar a verdade, estamos um corpo com mente. Eu não posso existir só aqui. Já tentou, não funcionou, não funciona. Todo dia descobriram outros sistemas. A sistema digestivo que está fabricando neurotransmitters. Então, como que a gente vive? Como que a gente se move? Como a gente escova a dente para proteger, mas não sabemos muito sobre articulação. Quando vai para o doutor, ele pode oferecer uma cirurgia, mas não temos um jeito de manter, praticar. Existem alguns sistemas bem separadas, mas não como um tema, como viver dentro desse corpo. E de lá começa tudo para mim. Desenvolver uma prática de movimentação, uma prática de corpo, uma prática de estado de ser, uma prática humana. É aquela frase em inglês muito famosa, use it or lose it, né? Se você não sabe usar o corpo, ele vai se degradando, você vai perdendo suas funções, vai perdendo o conforto de habitá-lo. Muitas pessoas também usam o meu corpo me traiu, mas você geralmente traiu o corpo antes. Como chega uma doença, chega uma lesão, mas a maioria do tempo chega por causa de uma falta de atenção em uma coisa na sua vida. Quais são, no seu entendimento, eu sei que existem vários, mas alguns erros ou falta de conhecimento ou falta de atenção que a maioria das pessoas comete nesse cuidado com o próprio corpo, no que diz respeito ao movimento? Qual que é a sua visão sobre isso? Tem algumas ideias que eu já botei assim pelo mundo e eu comecei a falar. Algumas delas tudo já existiram, alguém já falou no passado, a gente só está botando de novo, né, a atenção de novo. Nessa geração eu tinha a oportunidade agora de fazer o meu trabalho para botar a atenção de novo nesses assuntos. Um deles é bem simples, a importância da coluna na nossa vida. A coluna é nós. Eu posso tirar o teu braço direito, o braço esquerdo corta. Você continua a viver, sem pernas, continua. Mas a coluna eu não posso tirar. Você não pode viver só aqui. Manter a movimentação da coluna é muito importante. Só que a gente trocou essa ideia com estabilização da coluna, que vem de levantamento de muito peso, de prática atlética, que já perceberam que a gente está destruindo também a coluna com vários tipos de prática. Mas se você faz movimentação pequena, como essas ondas bem simples que a gente usa, que a gente ensina, vai manter o estado da coluna muito melhor. Você quer ficar parado ou você não está se movendo a coluna, ele vai segurar para você com cálcio, com adhesions, ele vai construir mesmo uma rigidez. Porque você escolheu a ser rígido, aí o corpo está te ajudando. Essa movimentação é muito importante, é um lugar. Outras ideias que eu fiz popular também de novo, uma é o agachamento, a importância do agachamento para manter eliminação, a coluna também faz efeito, manter os joelhos saudáveis, a articulação das pernas, né? Passar um tempo agachando, né, todo dia. Isso até aqui no Brasil é mais comum. Sim.
Sobretudo no campo, né? Indivíduos que trabalham. Isso. E perdemos um pouco com a inversão das cadeiras e vamos criar problemas no joelho quando você não usa ela num jeito completo. Outra ideia é a pendurar os braços, ombros, para deixar a gravidade se alinhar mesmo. Relaxar, não fazer barra, eu não estou falando de barra, estou falando mais de só pendurar relaxado. Ajudou muitas pessoas, eu recebi mil e mil de e-mails me agradecendo, e pessoal que já estava marcado para cirurgia de várias coisas e no final acabou não fazendo. Eu gosto de usar pequenos projetos para fechar essas coisas. Por exemplo, nesses 30 dias seguintes, eu vou tentar me pendurar para 5 a 7 minutos em total durante o dia. Mas eu vou fazer em séries de 30 segundos, 45 segundos, 1 minuto talvez. Aí depois de 30 dias, você vai mudar até ossos. Tem um doutor nos Estados Unidos que desde os anos 80 ele recomendou a pendurar antes de fazer cirurgia nos ombros e tinha muito sucesso. Ele mostra o resultado dele com agachamento. A gente recomenda fazer 30 dias de 15 a 30 minutos por dia, agachando 2 minutos aqui, 1 minuto ali, só aumentando, né? Até que finalizar, até o fim do dia. Depois de 30 dias não precisa continuar com tanto, é só um início que te dá o começo. E depois você pode só botar, até no avião, às vezes eu faço isso, em cima da cadeira, eu vou para o agachamento, para manter a articulação, manter o corpo. Sim, vivemos numa época onde já foi considerado que passar muito tempo sentado é tão prejudicial quanto fumar um cigarro com frequência. E o lado do fitness, do treino, não resolva isso. Você vai sentar 8 horas por dia, vai treinar 3 vezes, 5 vezes por semana, 45 minutos, ainda vai ter problemas. Porque a prática é prática de fitness, treinamento. A gente não usa essas palavras e troca o jeito de praticar, como ver oportunidades em todo lugar. Não preciso uma sessão de treinamento, preciso viver com essa consciência corporal o tempo todo, vivendo em movimento. Posso subir, descer, se mover, me tratar dentro de uma entrevista. Então uma consciência de buscar a cada momento como eu posso cuidar bem de mim, do meu corpo, do meu instrumento. Passar para os filhos, para pessoas mais perto a você, como uma cultura, voltar a entender que temos que tratar esse corpo. Como chegamos em outras consciências, como tratar esse planeta, não destruir a planeta, tratar os animais, também começou tudo quando a gente também largou do corpo o estado físico e subimos para o Cartesian, estado de entender, estar aqui, viver aqui. Viver é holístico. Estamos dentro de um corpo. Estamos pensando muito mais do que sentindo. É assim que você sente. Estamos usando muitas palavras e língua num jeito excessivo. Estamos precisando de experiências menos verbal. Estou falando muito sobre isso. Te ouvi agora falando sobre isso, eu já te ouvi falar várias vezes sobre cultura do movimento. Você gostaria de falar um pouco mais sobre esse movimento que você está criando, que tem esse nome, ou que você está por trás dele? Eu botei esse nome há muito tempo atrás e eu acho que muitas pessoas
sentiu, né, a necessidade. Essas duas palavras têm um peso muito forte. Não é 50%, 50%. É 100%, 100%. Cultura e movimento. Movimento não posso praticar sozinho. Estou precisando de uma tribo, de uma cultura. É uma prática que desenvolve dentro dessa realidade. E também, sem movimento, não vai existir cultura. Cultura está cheio de movimento e os individuais vai precisar de movimento também. Então eu botei junto Movement Culture e fez sucesso. Aí eu comecei a perceber a necessidade, isso eu aprendi também muito aqui no Brasil, necessidade de tribos, necessidades de tribos modernos, famílias, a família, o estado da família mudou. Estamos precisando de espaços que nem esse aqui para praticar, para chegar e nos tratar, para ser junto. No passado, talvez corremos atrás da comida, né? Vamos pescar junto, vamos carregar comida para o tribo. Agora não é para sobreviver, é para crescer. É para crescer mesmo. Hoje eu ouvi você falar que nos últimos 25 anos do seu trabalho você criou um mundo de recursos, de conhecimento. Aqui no Brasil isso frutificou nesse espaço Pratica em Movimento e nessa tribo, nessa família. E eu queria que você dissesse para as pessoas que gostaram de tudo que você traz, como que elas podem prosseguir nesse estudo, mesmo as que não moram em Brasília, como que elas podem chegar um pouco mais perto, conhecer melhor um pouco desse universo? Existem várias coisas lá de graça que pode ver, olhar dentro da internet, pesquisar e fazer. E o mais importante é começar a se educar com curiosidade, mente aberta e procurar um jeito de estar dentro de uma prática física, uma prática de movimentação. Quando você tem um interesse dentro dessa ideia de movimentação, é um pouco diferente do que saúde, é um pouco diferente do que a luta, é um pouco diferente do que fitness, é um pouco diferente da prática estética do corpo. Eu tenho interesse no mundo da movimentação e quem está precisando de ajuda com isso, sempre poder achar mais informações online. Botar o meu nome e do portal, website, Facebook, Instagram, enfim. Por último, para fechar, eu queria que você dissesse 3 coisas que você aprendeu na sua vida. Se pudesse deixar para a pessoa que você mais ama, o que você diria? 3 frases, 3 conhecimentos. É difícil às vezes, né, dobrar seu entendimento dentro de 3 coisas, ou 2 coisas, ou 5 coisas. Eu gosto muito dessa ideia de descobrir uma força maior do que ser feliz. Eu acho que tem muita força dentro disso. A ser feliz, para falar a verdade, não é um bom vetor para a nossa vida. E vira um problema depois de um tempo. E por causa disso, existe muito dentro de nós. Existe a raiva, a tristeza, existem vários modos de reagir, de ser. A descobrir é uma coisa que nunca vai parar, até o último dia. E até no último dia, talvez, estamos descobrindo uma coisa. Então, eu acho que a ser interessado é mais importante do que estar feliz, né? Eu gostei muito do Slavoj Zizek, um filósofo que eu gosto. Why would you want to be happy if you can be interested?